Sempre tive o sonho de falar para mulheres. Na verdade, eu sempre buscava por conteúdos desse tipo, mas eu nunca encontrava um conteúdo legal. Era sempre mulheres casadas, falando sobre família, sobre uma outra estação de vida, e eu nunca encontrava um conteúdo mais direcionado para mulheres solteiras, temas gerais da vida cristã. O Papo de Mulher Cristã começou de uma ideia totalmente despretensiosa. Hoje eu acredito mesmo que foi o Espírito Santo dando uma direção para a gente daquilo que a gente poderia fazer e construir. A gente eu e a Marília já conversávamos bastante sobre mulheres, sobre acompanhamento, sobre uma oportunidade de compartilhar aquilo tudo que a gente já sabe, aquilo tudo que a gente já viveu, aquilo tudo que Deus tem colocado na nossa mão. E dessas conversas todas veio a ideia do podcast. No final de 2020 eu estava vivendo uma transição ministerial dentro da minha igreja e foi onde começou a vir mais forte essa vontade de fazer algo para as mulheres, de falar com mulheres. A princípio eu pensei talvez em algum grupo ali com as meninas da igreja, algo assim, e eu até cheguei a comentar com a Gabi, com uma outra amiga nossa, essa vontade, mas que eu ia esperar um tempo para ver se realmente isso era de Deus ou não, ou se eu tinha que esperar um tempo a mais, ou se era o tempo certo ou não naquele momento. E passou 2020, né, e foi o início também da pandemia, e no comecinho de 2021, um dia eu recebi um áudio da Gabi. Eu falei, Marília, tive uma ideia e seja o que Deus quiser. E a Marília topou, assim, a gente já vinha conversando sobre isso, então eu acredito que foi mesmo uma direção de Deus para aquilo que poderia ser feito. E hoje a gente vê os frutos de tudo aquilo que a gente vem construindo. Às vezes a gente acha tão pouco, às vezes a gente acredita que a gente está compartilhando poucas coisas daquilo que a gente sabe, mas na verdade a gente tem visto o testemunho do quanto essas coisas edificam outras meninas. São sementes colocadas no coração de cada uma delas para que a gente construa mesmo um exército de mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres sábias, mulheres mesmo baseadas na palavra de Deus, mulheres cristãs que estão aí para fazer a diferença nesse mundo. E nós acreditamos nisso, é isso que nós oramos todos os dias, para que essas mulheres possam compartilhar ainda mais aquilo que Deus tem feito na vida de cada uma delas. E eu acredito que o podcast é só um canal para que Deus faça tudo aquilo que Ele tem para fazer nessa terra através de nós. E foi assim que o Papo de Mulher nasceu. Para mim, o Papo de Mulher, ele é um presente de Deus mesmo, ele é um presente vindo do céu. Algo que eu e a Gabi jamais imaginávamos que ia tomar a proporção que tomou. E a gente dá glória a Deus, assim, por tudo que Deus tem feito, mas eu acredito que ainda é muito pouco daquilo que Ele ainda tem para fazer. E nós acreditamos nisso, nós sonhamos em tudo aquilo que Deus tem para fazer. E hoje eu acho que os frutos que a gente tem colhido nesse momento são das poucas sementes que a gente tem semeado. Eu costumo dizer que o Papo de Mulher, eles são dores, fracassos que se tornaram uma nova história em Deus. Assim como a Gabi, assim como eu, nós carregamos alguns testemunhos e ali quando nós compartilhamos aquelas histórias com aquelas meninas, nós recebemos inúmeros feedbacks de como elas têm sido abençoadas, sabe? Antes um cenário de dor, um cenário de impossibilidade, ele se tornou uma história de vitória e ele tem ajudado outras meninas. E isso eu acredito que é o que mais me motiva a continuar, o que mais me dá força, o que mais me dá ânimo, esperança mesmo, para continuar compartilhando esse conteúdo. E eu acredito que vem muito mais. A gente tem orado, sonhado, planejado muitas outras coisas e eu quero que vocês façam parte disso com a gente, orem por nós. Nós pedimos mesmo a intercessão de cada uma de vocês que já nos ouvem sempre para que a gente continue semeando e também colhendo junto com vocês tudo aquilo que Deus tem colocado em nós.